Sobre a relação fundamental da trigonometria. Vamos mostrar que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bem, verifique no ciclo trigonométrico que nós temos um arco de medida AM. Então, esse arco é o que nós chamamos ele de alfa. Bom, a medida MP é igual ao seno desse ângulo. Como já dissemos, o seno é essa medida aqui, ó. É a ordenada desse ponto M. Então, vamos falar que MP é igual ao seno de alfa. Da mesma forma, essa medida OP equivale ao cosseno de alfa. Então, OP é igual ao cosseno de alfa. E a medida OM, ou MO, tanto faz, né? É igual ao raio do ciclo trigonométrico. E o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1 unidade. Bom, então no triângulo OPM, nós temos que ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu pegar esse cateto aqui, ó, MP. Então, MP ao quadrado. Mais a medida OP. Então, OP ao quadrado é igual à medida OM ao quadrado. Ou seja, MP é cateto, OP é cateto e OM é a hipotenusa. Bom, MP eu vou substituir por seno de alfa. Então, eu vou ficar com seno ao quadrado de alfa mais OP. OP eu substituo por cosseno de alfa. Então, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de alfa é igual à medida de OM ao quadrado. Qual que é a medida de OM? OM é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, daqui nós temos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Dessa relação, é importante a gente isolar o seno. Se a gente isolar o seno, a gente fica assim, ó, que seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, passa o cosseno ao quadrado de alfa para o segundo membro, ele vai menos. Então, fica menos cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui é muito importante para quando a gente começar a resolver algumas equações trigonométricas. Nesse caso aqui, eu isolei seno ao quadrado. Eu poderia ter isolado cosseno ao quadrado de alfa. Então, posso falar também que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Bom, vamos à resolução de um exercício, né? Bom, no caso aqui nós temos dado que seno de alfa é igual a 1/3, e sendo que alfa
está entre, podemos ler essa expressãozinha aqui como sendo entre. Então, alfa está entre π sobre 2 e π. Então, alfa, se você olhar no ciclo trigonométricos, aqui nós temos π sobre 2 e aqui nós temos π. Então, alfa está nessa região aqui, ou seja, no segundo quadrante. E todo arco que está no segundo quadrante, se ele está falando o seno dele, o seno é positivo aonde? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, né? Então quer dizer que o nosso arco se encontra aqui. Por quê? Porque ele falou que alfa está onde? No segundo quadrante, ou seja, entre π sobre 2 e π, nessa região. Bom, então conhecendo o seno, vamos aplicar a relação fundamental que nós temos, né? Então nós queremos encontrar quem? O valor do cosseno. Então nós podemos ir lá direto e falar assim, ó, que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa. E quanto que vale o seno de alfa? O seno de alfa vale 1/3. Então, no lugar de seno de alfa, coloca 1/3. Então, vai ficar assim, ó, que cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 1/3 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar aqui o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 1/3 elevado ao quadrado. Toda fração que você eleva a uma potência, você eleva o numerador, então 1 ao quadrado é 1, e o denominador, 3 ao quadrado é 9. Então aqui nós vamos ficar aqui cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual. Aqui nós temos que calcular o MMC, né? 1 menos 1/9. Então você vai calcular o MMC. O MMC é 9, né? Quando não tem nada embaixo do 1 é 1. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9. Menos 9 dividido por 9 dá 1 vezes 1, 1. Então daqui nós vamos tirar aqui o cosseno ao quadrado de alfa vai ser 9 menos 1, 8. Então, 8 nonos. Mas eu não quero cosseno ao quadrado de alfa, eu quero cosseno de alfa. Então, vamos passar esse quadrado como sendo a raiz. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de alfa vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8 nonos. Então, daqui, nós vamos tirar aqui cosseno de alfa vai ser igual a mais ou menos, toda vez que nós vamos extrair a raiz de uma fração, a gente extrai a raiz do numerador, então vai ser raiz quadrada de 8, sobre a raiz quadrada de 9. Então, daqui nós vamos tirar aqui cosseno de alfa é igual a mais ou menos. A raiz de 8 não é exata, mas nós podemos decompor o 8. Podemos escrever, então, a raiz quadrada de 8 como sendo 2 ao quadrado vezes 2. E a raiz quadrada de 9 nós conhecemos, que é 3. Bom, daí nós temos, então, que o cosseno de alfa vai ser igual a mais ou menos, então nós podemos tirar esse 2 da raiz, então nós vamos ficar com 2, sobra um 2 na raiz, 2, raiz quadrada de 2 sobre
3. Então, nós temos dois valores para o cosseno. Ou o cosseno é mais 2/3 vezes raiz de 2, ou menos 2/3 vezes raiz de 2. Nós temos os dois valores, né? O positivo e o negativo. Então, temos cosseno de alfa igual a 2 raiz de 2 sobre 3, ou cosseno de alfa igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Só que voltando lá no ciclo trigonométrico que nós fizemos no comecinho, observe, alfa está onde? Alfa está entre π sobre 2 e π, ou seja, alfa está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno é negativo, né? Então, o valor positivo não convém. Portanto, então, o cosseno de alfa é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Bem, a seguir, eu vou deixar aí 2 exercícios para vocês praticarem, né? E em seguida, vou encaminhar um formulário para vocês resolverem alguns exercícios. Vamos lá.